Muito bem, mais um Leadercast. Eu sempre começo o programa contando como é que a minha convidada veio parar aqui. Eu recebo um release da Jimenez Comunicação, contando, olha, eu tenho um cliente assim, tem uma história interessante. Aí eu li os detalhes e falei, opa, essa aqui interessa, e fiz aquilo que eu sempre faço, né? Eu entrei em contato, vamos marcar, e fiz questão de não mergulhar profundamente na história dela, senão eu estrago a minha surpresa aqui, né? E por agir assim, já aconteceram coisas do arco da velha aqui, da gente chamar alguém para falar de um assunto, a gente passar 2 horas sem falar do assunto, ele ir embora e a gente não falou do assunto, porque surge no papo ali, né? O programa começa com 3 perguntas, que são as únicas que você não pode errar. Como você é uma senhorita, uma senhora, eu vou lhe dar a oportunidade de não responder uma delas se você não quiser, tá? Mas tá. A gente vai firme. Seu nome, sua idade e o que você faz? Meu nome é Daniela, né? Mas todo mundo me chama de Dani Bertoldo. 47 anos, mãe do Pedro Porto, empreendedora de alma. Empreendedora de alma? De alma. Vamos descobrir de onde vem isso aí. Dani Porto. Nasceu onde? Ribeirão Preto. Esse seu sotaque carioca não me surpreendeu nem um pouquinho. Nós que viemos de lá, a gente saca de longe, né? Mesmo com a pessoa... Eu conheço um monte de gente que veio e mudou o sotaque. Então, como eu aqui, eu falando aqui na gravação, é porta, porco, Fernando, sempre. Mas quando piscou, sai porta, porco. E a gente tem ouvido treinado para isso. Você escuta a pessoa falando, opa, essa vem de lá, né? Grande cidade, Ribeirão. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque por orientação profissional, eu tive que fazer um trabalho com fonoaudióloga para poder perder o sotaque. Então isso significa que o trabalho não deu muito certo. Então, e aquela história, né? Para mim, quando eu escuto um imediatamente o coração vai para frente. Ele entra em primeiro lugar, mais um caipira, esse é do nosso interior, já sei como é que funciona, é legal. E para quem não é, realmente fere um pouco, né? O pessoal acostumado a falar aqueles R's esquisitos lá, mas faz parte, vamos lá. Você nasceu lá? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto? Sou ribeirão pretana. Tem irmãos? Tenho. Somos 4. Tenho um irmão, mais 2 irmãs. Tá. Eu sou a do meio. Seu pai e sua mãe fazem o quê? Então, minha mãe, ela cuidou da gente, criou a gente, né? É uma excelente dona de casa, administradora e mãe. E o meu pai foi vendedor a vida toda. Meu pai nasceu vendedor e é vendedor até hoje. CLT ou por conta própria? Não, por conta própria. Então, por conta própria. Empreendedorismo tá ali. Tá ali. Vem dali. Maravilha. Exato. Maravilha. Como é que tu era o apelido quando você era pequenininha? Poxa, você sabe que todo mundo sempre me chamou de Dani. Eu nunca tive um apelido. Você sabe que tem nomes que causam isso, né? Meu filho chama Daniel e minha filha chama Gabriela. Dani e Gabi. Não tem por onde. Não tem. Como é que você vai ter uma Gabriela que não é Gabi? Né? É o quê? É Gabi, né? Então fica. O que a Dani queria ser quando crescesse? Poxa, a Dani sempre quis ser uma mulher... de negócios, de muito sucesso e com muita independência. Independência financeira, independência de expressão. Então, a Dani sempre sonhou em ser uma mulher independente. E ela associou essa independência com uma independência financeira. Por isso que ao longo da vida ela se tornou uma workaholic e só pensou em trabalhar porque ela entendeu que o trabalho seria a tábua de salvação dela. Mas você lá no interior, assistindo as novelas da Globo, aquela coisa toda, não quis ser uma atriz, não quis trabalhar com comunicação, nunca? Nunca, nunca. Eu me recordo que assim, eu era pequenininha, tinha uns 8, 9 anos... E de uma família muito humilde, só meu pai que trabalhava, porque com 4 filhos, minha mãe tinha que ficar em casa. E eu lembro da minha mãe naquele perrengue o dia todo cuidando desses filhos. E o meu pai saía de casa logo cedo com uma pasta e voltava à noite. Só que ele detinha o poder de sustentar a casa, de trazer o alimento. Então eu era pequenininha, eu pensava, nossa, quando eu crescer... Eu não quero ser igual à minha mãe. Quero ser poderosa como meu pai. Eu quero ser como meu pai. Eu quero sair de casa cedo com uma pasta e poder ter o poder da decisão de trazer o dinheiro para casa. E foi essa
referência que eu construí na minha cabeça. E não tem a ver com criação, porque os meus irmãos não construíram essa referência, né? Mas eu, Dani, construí aquilo dentro da minha cabeça, do meu coração, da minha vida. Uhum. É um mistério isso, né? Que a gente tem que entender como é que funciona, né? Tem tanta história assim de gêmeos que são criados iguais e sai um com espírito completamente diferente do outro. Eu ia cutucar para você para saber onde é que o bichinho do empreendedorismo mordeu, né? Deve aparecer em algum momento aqui, mas já pensando como você pensa aí, ó, meu pai, e seu pai era independente e tudo mais, então já sei onde é que você tá, onde é que você amarrou. Não pintou uma profissão, assim, de você olhar e falar, cara, vou para aquele caminho, vou ser médica, engenheira, advogada, não apareceu uma área? Apareceu. Então, eu queria muito ser advogada. Era um desejo, era um sonho muito grande. Só que eu não tive condições para poder fazer o direito. Então, no meio do caminho, o que aconteceu? Eu falei, poxa, eu sabia o meio que eu estava inserida, que era um meio de muita simplicidade, de muita humildade. E quando eu decidi fazer o colegial, eu falei, poxa, eu vou ter que fazer um colegial técnico porque eu preciso de uma profissão. Uhum. E na ocasião, em Ribeirão Preto, tinha 2 opções para o colegial técnico. Ou secretariado, nutrição e dietética. Aí eu falei, pô, secretariado não, eu vou fazer nutrição. E eu fui fazer nutrição. E logo, você falou 2 opções. Dentro do curso técnico da escola. Que serviam para mulheres ou só tinha isso na cidade? Você não tinha eletrônica, eletricidade? Não, servia, né, para as mulheres. Tinha eletrônica, okay. tinha tudo isso. Mas naquela questão de mulher escolher uma profissão. Okay. E aí eu escolhi técnica e nutrição. E fui fazer o colegial técnico. No 2º ano, eu já arrumei um estágio remunerado na prefeitura de Ribeirão Preto. Então, eu estudava e fazia estágio remunerado. Só que aos 17 anos, quando eu estava quase para me formar, e ali eu já tinha alguma remuneração. O meu pai, como empreendedor... Pode continuar? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é golpe telefônico o dia inteirinho. Eu não sei se lá no interior tá assim, mas aqui não, tá infernal, cara. O dia inteirinho golpe por telefone. Os caras me ligam todo dia, 4, 5 vezes, dizendo que tem uma compra minha de R$4.000. Aí você entra, começa a conversar com o cara. E Casas Bahias, então? Você fez a compra. Nubank, então. O Nubank é o meu é campeão. Não, o meu é Nubank. E o cara sabe tudo meu. Aí outro dia eu falei, eu vou dar corda. Entrei para ouvir o cara. Aí entrou um sujeito lá. Você saca que é golpe, porque ele fala de um jeito que não é o jeito corporativo, né? Embora ele force, né? Não, senhor, estamos aqui. Gravação, tudo certinho. E ele vai te conduzindo. E eu fui até o momento que ele começou a mandar, entrou pelo WhatsApp, eu com o WhatsApp aberto, opção número 1, opção número 2, agora opção número 3, o senhor aperte a tecla tal. Aí eu, não. Falei, se eu apertar, esse cara vai hackear meu WhatsApp. Eu desliguei. Cara, não deu 15 segundos, toco meu telefone. Era ele? Não. Entra outro WhatsApp do atendimento, não sei o que, do banco, etc e tal. Entra um cara lá no WhatsApp e me chama pelo WhatsApp em voz aqui. Olha. Aqui é o fulano, gerente de atendimento. Eu vi que o senhor está fazendo a ligação aqui. Vamos dar continuidade? Vamos. Então eu gostaria que você olhe no cantinho aí, tem os 3 pontinhos. Eu falei, fulano, como é seu nome mesmo? É Gustavo. Eu falei, Gustavo, você está querendo hackear o meu WhatsApp? Desligou na hora. Porque eles sabem. Você imagina pegar alguém que não tem as manhas, o cara leva o dinheiro do sujeito Por embora. Isso que tanta gente cai. Pois Todo mundo fala, nossa, nós falamos tanto para as pessoas não caírem em golpe, as pessoas continuam caindo. Lógico, é no auge da emoção. E agora com a inteligência artificial, ainda simulando, né, a sua voz, a voz até do teu gerente do banco, as pessoas como vão continuar caindo cada vez mais. Já te ligaram com o moleque dizendo que é seu filho que está sequestrado? Não, mas ligaram para os meus pais, dizendo que a filha... pai, eu só estou aqui, do bandido me pegou. Tá bom. Mas, cara, bom. Devaneio que eu tô com o telefone. Agora eu fiz a lição de casa aqui. Vamos voltar onde a gente estava? Vamos. Vai lá. Então, aí eu comecei a fazer um colegial técnico, porque eu sabia que eu precisava de um diploma, precisava começar a trabalhar o quanto antes. E aí, aos 16 anos, eu na prefeitura, já recebendo um salário de estágio, o meu pai, como empreendedor, vira e diz o seguinte: filha, você vai sair do teu estágio,
Porque eu acabei de pegar um supermercado que a gente precisa recuperar ele e eu tô indo no cartório com você para te emancipar e você vai passar a ser dona desse supermercado com o seu irmão. Com 16 anos. 17. 17 anos. 17 para 18. Sim. Aí eu falei assim, mas pai, mas eu não programei isso para minha vida. Não, é a nossa chance. Porque ele já tinha uma mercearia com a minha mãe, em outro bairro. Aí ele pegou um outro, cheio de confusão lá, falou, né, vocês vão tocar para que vocês possam ter um negócio. Luciano, eu lembro dessa data como se fosse hoje. Eu descendo aquela rua do centro com meu pai, indo para o cartório para ele me emancipar e eu do dia para a noite virar dona de um supermercado de bairro, e um bairro ainda que tinha muita exposição na época. Mas enfim, eu falei, vamos, né? Pode ser a oportunidade. E aí eu fiquei, né, como dona do supermercado, sócia do meu irmão, durante 3 anos. Que idade seu irmão tinha? Meu irmão tem 5 anos a mais do que eu. Então você estava com 17 e 22. Exato. Um moleque de 22 e um menino de 17. Mas enfim, né, fomos. E aí, né, com toda a orientação do meu pai, mas foi um desafio gigante. Por quê? Porque como era um supermercado de bairro, tinha muito assalto. Então, durante 3 anos, nós fomos assaltados 20 vezes. Caramba. E eu 17 vezes a mão armada com a arma na minha cabeça. E no último assalto, eles me pegaram como refém, né? Porque eu ficava no caixa. E na época, era aquela época que você pegava toda a movimentação do caixa e você ia até o banco na hora do almoço depositar o dinheiro e pagar lá os boletos. E eu era a pessoa responsável fazer isso. E no último assalto, né, eles chegaram, me renderam. Meu irmão estava no escritório com meu pai também, aí tinha um vidro e eles viram toda a cena. Só que eles me pegaram a mão armada e eu lembro que eu tinha um cabelão, eu sempre tive cabelo comprido, né? E eu tava de rabo, eles me pegaram pelo cabelo assim e eles foram me arrastando até o depósito para eu poder pegar a minha bolsa, que tava toda a movimentação do dia. E eles falavam, pega a menina, pega a menina. Já sabiam? Já, que era você, já sabia, já tinha estudado já tudo. sabia, tudo. E aí meu pai vendo aquela cena, o meu irmão, foi muito duro também, né? Aquele dia ali é que quando você é mais jovem, você não tem muita noção. A gente não tem medo de morrer. Hoje eu tenho, com um filho de 18 anos, mas aos 20 anos eu não tinha medo, você tem né? por você e por ele, né? Exato. Por você e por ele. A gente jovem, eu sou invencível. Exato. Não vai acontecer nada. E aí foi muito duro, né? Aquela cena. E eles entraram em 2. E um deles entraram no escritório, era assim, tipo assim, sabe? Tinha um vidro aqui, meu pai olhando, eu lá no caixa, eles me rendendo. E um deu um tiro no pé do meu pai, mas não pegou. Enquanto o outro estava lá com a arma na minha cabeça. E aí nós fizemos uma reunião familiar, né? E a situação já estava, né, colocando a gente muito em risco. Então eu pagava, na época, policial em horário de folga. Eles ficavam lá na porta do supermercado, manhã, tarde e noite, não tinha vida. Aí nós falamos, olha, não dá, alguém vai morrer. E esse alguém provavelmente é a Daniela, porque eles entravam, eles iam direto, cadê a menina, cadê a menina? Porque eu que fazia toda a movimentação e levava para o banco. Aí nós decidimos fechar o supermercado. E foi quando eu falei, poxa, eu não quero mais empreender. Agora eu quero ser uma intraempreendedora. Eu vou trabalhar para o mundo corporativo. Até porque não tinha grana, né? Porque nós fechamos o supermercado. Você que é carioca, está nos ouvindo, você acabou de ouvir uma história do interior de São Paulo, né? Uma belíssima cidade do interior de São Paulo, que tem aquela coisa bucólica, mas a violência. E não foi agora. Isso, quanto tempo faz isso? Não, 20 anos? 27. 27 anos 27 atrás. anos. Eu tô com 47, nós vendemos supermercado e eu estava com 20. Faz 47 anos. Faz 27 anos. Sim. 27 anos. Que doideira. É. E aí isso dá uma virada na sua vida. Quer dizer, não, mas aí, assim, se fosse só isso, tudo bem. Quando nós tomamos a decisão, nós decidimos vender, né, o supermercado,
para uma outra pessoa, que não era de lá, inclusive era daqui de São Paulo. Mas pera um pouquinho, antes de você pular para essa... É. Deixa eu explorar uma coisinha ali Claro. atrás. Quando teu pai foi lá fazer negócio com esse mercado, esse lance da violência não estava na equação? Nunca tinha acontecido, a coisa piorou enquanto vocês estavam lá, já existia, seu pai não considerou na hora? Não consideramos, porque ele como um empreendedor, sonhador, Só viu o negócio, na ele viu época o não business. fazia análise de mercado. Hoje é análise de mercado para tudo, né? Sim. Mas na época não tinha isso. Sim. Nem do meu lado, com 17 anos, nem do lado do meu irmão, que também, né, era muito jovem, também estava entrando nesse negócio. Não teve isso. Nós olhamos só a oportunidade Ok. de ter um negócio próprio e fazer com que esse negócio prosperasse. E uma oportunidade de melhorar de vida, trabalhando. Né? Uma Aqui- família aqui, muito humilde. Que insight delicioso esse aqui, né? É. Você ficou de olho, falou que baita oportunidade, esqueceu do contexto, né, cara? O que pode rolar? E você botou uma vida em... Você estava botando vida em risco. É. Cara, que doideira. E o meu pai, com toda a humildade dele, porque ele era um vendedor, Sim, né? Ele já vendia para supermercados. E ele teve uma oportunidade de também virar um empreendedor. Sim. E deixar de ser um vendedor de pastinha, né? Enfim, aí nós falamos, poxa, vamos vender? Vamos vender. E aí achamos um comprador, que também não fizemos o levantamento. Todos os erros possíveis e imagináveis. da vida do cara, ele era um golpista. E, poxa, depois de 2 meses comprando tudo em nosso nome, porque tem aquela transição de alteração de CNPJ, aí o atacado fala, olha, eu não vou vender para ele porque eu não conheço, eu só vou continuar vendendo se for no nome da Daniela ou do Alexandre, porque tem um histórico bom, né, de bom pagador. E aí, poxa, vamos ajudar, vamos fazer a transição do CNPJ. E um dia esse comprador que seria o nosso salvador, carregou todos os itens do supermercado, sumiu no mundo. Levou e tudo nós embora. ficamos com todas as dívidas. Meu Deus do céu. E durante muitos anos, né, no corporativo, quando eu virei executiva, as pessoas falavam, não conta essa história, porque todo mundo só quer ouvir história boa, de história que deu certo. Então, essa história você precisa apagar da sua vida. Aí eu fico pensando, como é que eu apago uma história que foi tão importante, né, enquanto tão jovem e que me trouxe tanta musculatura. Que te empurrou para onde você está hoje, Exato. cara. Foi a partir daquele insight. Que a tua vida vem vindo assim, acontece um trauma e ela vira. Sem o trauma, ela continuaria em linha reta. Talvez se tivesse com 4 supermercados lá, seria outro mundo, outra vida, né? Interessante exatamente. Mas aí você resolveu que ia trabalhar Não, aí eu tive. empresa. Mas Não. Qual era o certificado que você tinha na mão? Você tinha um diploma? Não tinha, Nada. porque aí o que eu fiz? Eu terminei o técnico, eu trabalhava de domingo a domingo no supermercado e eu não fui fazer faculdade. Mas você tinha um diploma técnico. Técnica e nutrição. Tinha um diploma técnico. Mas o que acontece? Aí uma bela manhã eu levanto e falo assim, poxa, não dá para ficar chorando. Tenho conta para pagar e tenho... Porque aí meu pai ficou muito, muito triste. Ele entrou em depressão com isso. E aí eu e meu irmão falamos, poxa, nós temos que arrumar um emprego e vamos resolver isso. Né? E a maior dor do meu pai, ele pensava assim, poxa, tá tudo no nome da Dani, a Dani é jovem, tem 20 anos, tem uma vida para construir. E agora como é que nós vamos fazer? Então a maior dor do meu pai era porque, né, todo pepino estava em meu nome. Aí eu comprei um jornal, na época tinha um jornal, né? Lembra? Os classificados de emprego. Eu sou dessa época. Atenção, você que está nos ouvindo, o jornal era um treco de papel que sujava os dedos da gente. Meu filho não participou dessa realidade. Os classificados, né? Foi. E ficava procurando os tijolinhos, né? Pra ver o que tinha lá. Foi. Nossa, e essa cena foi muito engraçada, porque aí eu peguei, comprei esse jornal, que era o jornal A Cidade. A Cidade. E aí eu fiquei lá, poxa, deixa eu olhar, e fiquei um dia inteiro procurando emprego. E o último emprego era uma corretora de seguros, que estava claro lá que a entrevista seria até às 17 horas. Eu cheguei às 17h14.
que eu fui a pé, andando naquela avenida lá, Presidente Vargas. Aí eu cheguei lá, a moça falou, olha, ele não tá, o dono da corretora não está mais entrevistando, já passou o tempo. Falei, poxa, será que ele não pode falar comigo? Né? Quase que eu falei, gente, eu estou o dia inteiro procurando emprego, né? Depois de empreendedora, virei, estava lá buscando. E aí ele estava saindo na recepção e ele me escutou. Ele falou, você veio para a entrevista? Eu falei, vim. Eu falei, mas já passou o horário? Ele falou, não, entra aqui. Aí era uma salinha ali de reunião e eu entrei. É assim que funciona o interior. O É. interior funciona assim. Mas você sabe que eu acho que no Aqui em São Paulo você nem encontra o cara já tá já saiu, cara, já pegou o Uber, já foi embora. Lá. Aí ele entrou, né, e ele falou, mas deixa eu te falar, né, mas você não tem experiência com seguros, você nunca mexeu com seguros, né, você tinha um supermercado, por que você está procurando emprego? Aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu nunca trabalhei, mas eu posso aprender. Eu estou procurando emprego porque eu acabei de passar por um processo de falência. Eu e a minha família, eu preciso trabalhar. Aí ele olhou para mim e falou, volta amanhã. Eu voltei no outro dia, ele me contratou. E eu virei vendedora de seguros por telefone. E aí a minha vida cresceu muito. Aí eu trabalhava dia e noite, porque eu tinha conta para pagar, tinha todas as dívidas, trabalhava muito. E como eu era remunerada também por comissionamento, então eu trabalhava igual uma doida. Ninguém, eu não quero ir no feriado, eu ia. Eu não quero ir no sábado, eu ia. Trabalhava, aí dali eu fui convidada para trabalhar numa seguradora, para assumir a parte de bancos, entrei no mundo financeiro e a minha carreira decolou. Pausa. Você acompanhou essa gritaria que está tendo aí com a fala do Thales Gomes num podcast? Que o título da fala é Não Contrate Esquerdista. E ele fala esse negócio, que esses caras não querem trabalhar, não sei o que, né? Mas aí ele dá uma fala que ele fala o seguinte, cara, na minha empresa, o pessoal é super engajado. Ontem, 11 horas da noite, estava todo mundo lá. 8 horas da manhã, se eu for lá agora, os caras vão estar lá também. Se você não trabalhar 70, 80 horas por semana, você não vai conseguir nada na vida. O mundo caiu na cabeça dele, né? Porque onde já se viu, esse cara que é escravo, ele quer ficar rico e com os escravos. Foi um absurdo a gritaria toda lá, né? Que está contestando o que você acabou de falar. Falei, cara, eu tinha boleto a pagar e eu trabalhava o tempo que fosse. E eu já sentou gente aqui que tinha 2, 3, 4 empregos. O cara, de manhã, o outro aqui, outro lá, e enquanto estava em casa, se virava. Então trabalhava muito, né? Que é exatamente o que o pessoal estava questionando. Pô, trabalhar não é assim, não tem que ser. Eu acho que isso deve ter regrado a tua vida, né? Sobre quanto de esforço eu devo colocar, quanto eu devo fazer além, se eu quiser chegar além dos outros, né? É verdade, é verdade. Então, e a hora que você entra no mercado, no mundo corporativo, como é que foi? Quando eu entrei no mundo corporativo foi um deslumbre total, imagina, né? Sair de um segmento de exposição, como um supermercado, né? E aí você vai para o mundo corporativo, grandes empresas, porque aí depois eu fui trabalhar em seguradoras, em multinacionais, e aí você vira muito a chave, né? Mas quando eu fui para a corretora, a primeira decisão que eu tomei foi prestar vestibular. Que eu queria muito fazer faculdade, que era o meu sonho ser advogada, fazer direito. Mas quando eu passei em direito e eu vi o preço, e a segunda opção poderia ser administração de empresas, eu falei, poxa, agora eu não consigo, porque eu tinha que trabalhar para poder pagar e ainda pagar a faculdade. Foi quando eu não realizei meu sonho de fazer direito e fui fazer administração de empresas, porque eu entendi que eu tinha que ter uma faculdade, que eu tinha que recomeçar a minha vida aos 20 anos. E aí eu fiz faculdade, fui fazendo MBA, fui fazendo pós-graduação, fui crescendo na carreira. Tudo lá? Tudo lá. Tudo interior? Tudo lá. Aí depois eu vim para São Paulo. Mas aí o que foi bacana? Porque quando eu comecei a trabalhar em multinacionais, o meu endereço estava lá, mas eu atendia Brasil todo. Então eu viajava de segunda a sexta. Então eu trabalhei muito com o CEP em Ribeirão Preto, mas eu nunca fiquei efetivamente na cidade de Ribeirão Preto. E aí começou a minha jornada de viajar Brasil todo, de atender Brasil todo. Com seguros? Com seguros, e depois de seguros eu fui para meios de pagamento.
Aí fui para meios de pagamentos. Fiquei 8 anos em seguros, depois fui para seguradoras, depois fui para meios de pagamento. Legal. Mas sempre atendendo, né, os bancos. Então eu já tinha uma relação com os bancos. Quando eu trabalhava na seguradora, eu atendia o banco Nossa Caixa. Nossa Caixa, nosso banco. Gente do céu, olha a idade aqui, tá tá uma loucura, né? Bamerindos, eu atendi o banco Bamerindos. Banco Real, que mais? Banco Real. Você voava Banco Real é recente, eu não vou dizer que você não voava de Panama, você voava de VASP, você voava de VASP. Meu Deus. Olha, tô até emocionada de lembrar, né? Que loucura. Então, aí o que eu entendi, né? Nesse processo, eu fui estudando muito, eu fui trabalhando muito e fui entendendo que quanto mais eu trabalhasse, mais eu me dedicasse, né, ao trabalho, mais eu teria chance de ser independente. Aí foi quando eu me tornei uma workaholic, a ponto de não ter vida pessoal. Não ter vida pessoal mesmo, só trabalho. Aí eu queria só trabalhar. Eu só pensava em trabalho, eu só comprava roupas para trabalhar, eu só fazia cursos para trabalhar, eu só me relacionava com as pessoas do meu trabalho e eu trabalhava de domingo a domingo. Mesmo que a empresa não pedisse, mas eu trabalhava de domingo a domingo. Que idade você estava? Eu estava Eu comecei assim aos 20 anos, quando 23 para 24 anos, aí eu já era uma workaholic, assim... Caramba, no auge da... É que 23, 24 lá atrás... Né? 23, 24 há 23 anos, né? Lá atrás, é muito diferente dos 23, 24 de hoje. É muito né? diferente. Não bate, mas de qualquer forma, era uma decisão complicada, porque o mundo está acontecendo em volta de você, seus conhecidos na balada, no boteco, e você trabalhando. E aí, o que aconteceu? Quando eu saí da corretora, eu fiquei pouco tempo na corretora, né? Que é a pessoa que me deu a oportunidade. Eu fiquei lá 1 ano e aí eu já recebi uma super proposta para ir para uma seguradora, que na época era Minas Brasil. E foi uma proposta muito legal. E aí eu já fui para a seguradora. Ali eu já comecei a fazer gestão de equipe, de pessoas. Tá. Então, com 22 anos, eu já liderava uma equipe de 20 pessoas. Com 17 você já estava se metendo a liderar a turma no mercado, cara. Exatamente. Então, assim, o meu nível de maturidade, eu perdi essa fase. E aí, assim, eu falei, poxa, quando eu vi, eu já estava neste processo de só trabalhar. Só trabalhava. Então, eu fiz a faculdade e eu nunca participei de um happy hour. Porque eu tinha que trabalhar, né? Eu nunca fui para a faculdade tomar banho. Eu ia direto do trabalho. Então, assim, eu não vivi essa fase, né? Não vivi essa fase. Você arrepende disso? Eu poderia... Eu não falo que eu me arrependo, sabe por quê? Porque eu falo que eu não me arrependo de nada. Então eu tenho um slogan na minha vida que é o seguinte: decisão certa é decisão tomada. Sim. Não olha para trás. Mas eu faria diferente. Eu mudaria a pergunta, então. Não, em vez de se arrepender, se você pudesse voltar atrás, você faria diferente? Faria diferente. Você daria uma equilibrada? Faria diferente, porque eu fiquei louca pelo trabalho. E aí, quando você dá muito... Qual é o perigo desta relação? Você cobra muito do outro. E o outro não consegue corresponder. Né? Dani, me dá um exemplo. Eu vivia para o trabalho, eu só trabalhava, eu abria mão de tudo. Eu queria que a minha equipe fosse igual, que o meu chefe fosse igual, que eu fosse reconhecida do mesmo jeito. Então, é uma relação muito dura para quem vive essa relação. Só que você não percebe. Né? Não percebe. Aí eu criei aquela dependência muito grande do corporativo, do status, do dinheiro, do trabalho. Falei, não posso ter outra vida. Não posso ter outra vida. Até que a vida me surpreendeu quando eu engravidei do Pedro, aos 29 anos. Aos 29 anos. Foi um acidente?
Foi. Ele fica triste quando eu falo isso. Falo, Pedro, não fica triste, porque você foi minha salvação, foi presente de Deus. Você foi presente de Deus. Acho que o cara lá em cima falou assim, gente, eu preciso parar essa mulher de algum jeito, né? Então eu vou dar o Pedro de presente para ela. E aí, cara, aos 29, a milhão, você devia estar no acelerador a milhão. Já estava com passagem emitida para trabalhar fora, para fazer uma pós fora, trabalhar, porque a seguradora que eu trabalhava era multinacional. Não, eu já tinha saído da seguradora e eu estava numa empresa há 6 meses. E aí eu descobri que eu estava grávida do Pedro. Sim. Tinha saído da seguradora e de uma outra empresa há 6 meses. Isso dá 1000 desdobramentos aqui, mas tem um que me deixa curiosíssimo aqui. Você então, focada no trabalho, vivendo. Devia ser muito analítica, né? Tomando decisões, qual é o melhor caminho que eu vou, tudo muito analítico. Pinta essa notícia de que você está grávida. E aí deve vir um turbilhão emocional nessa hora, porque... Bom, eu não sou mulher, eu não sei o que é. Alguém me dá notícia que tinha alguém dentro da minha barriga que ia nascer, né? Mas eu imagino que isso deve ter dado uma balançada terrível em você, né? E como é que foi? A hora que você recebeu a notícia, olhou para tua vida e falou: vou ter que mudar completamente, isso aqui vai ser um peso, vou carregar pro resto da vida. Como é que foi? Então, foi natural? Então, mas olha só, né? Como que é a cabeça do ser? Eu falo até da minha cabeça, né? No dia, eu fiquei muito assustada. Eu falei, gente, né? Fiquei muito assustada. E meu atual, né, namorado na época, que depois, né, nós nos casamos, é o pai do Pedro, é um excelente pai. E ele falou assim para mim, Daniela, calma, né? Tá tudo bem. Aí eu falei assim, poxa, mas tá tudo bem? Não tá tudo bem, né? Aí eu falei, como é que eu faço isso? Aí depois passou uma semana, eu falei, poxa, eu tô grávida, não sabia, né, ainda que era o Pedro. Aí eu lembro que eu virei pra minha barriga e falei assim pra ele, olha aqui, ó, você fica firme e forte. Vamos juntos nessa, porque a mamãe tem que trabalhar até o dia de você nascer. Aí foi, e eu pensava assim, poxa, como é que eu vou inserir o Pedro, né, meu filho, minha filha, dentro da minha rotina? Sim. Então, eu nunca parei para pensar, a minha vida vai mudar. Eu não pensava nisso. Eu pensava, poxa, eu preciso pensar como é que eu vou colocar meu filho na minha rotina de um trabalho excessivo. Quando eu estava com 5 meses de gravidez, eu já tinha escolhido a creche que ele ficaria. Eu já tinha conhecido todas as creches de Ribeirão Preto. A executiva tomando as suas decisões, planejamento, tudo certinho. E aí, assim, né? Aí, na sequência, nós nos casamos, né? Porque eu amava, né? O pai do Pedro, ele também, a gente, né? E foi muito legal. O Pedro nasceu. E eu nunca perdi um dia de trabalho, porque eu estava grávida. Não passei mal, não engordei, não inchei. Eu viajei, eu trabalhei até o dia de ir para a maternidade, que eu fiz cesariana. E aí eu lembro que eu saí de uma reunião de trabalho e cheguei em casa. Meu ex-marido estava com um bico deste tamanho, com a malinha ao lado do sofá, falou, Daniela, você vai se atrasar para o parto. Eu falei, só um minuto, eu só vou tomar um banho e já volto. E aí nós fomos para a maternidade e eu tive o Pedro. Graças a Deus nasceu com saúde, um menino lindo, que ele foi uma benção. Voltei para casa e uma semana, o Pedro estava com uma semana, aí eu pedi para minha equipe em casa para a gente trabalhar lá de casa. E aí ele dormia, eu amamentava, trabalhando no computador. E o Pedro nunca foi, de fato... Um impedimento. Jamais, pelo contrário. Sim. Me deu até mais forças. Sim. Isso é interessante, né? Porque realmente muda completamente a percepção que a gente tem da vida. Lá atrás era o boleto que fez isso com você. Depois do boleto é o filho, né? É o filho. E aí, mas... Vamos lá, mulher, falando porta-porco, Fernando com orgulho, dentro do ambiente corporativo. E aí eu quero chegar no que te trouxe aqui hoje, né? Que foi aquele você abraçar esse tema de mulheres que querem crescer e ter sucesso,
Não vou entrar naquela conversa de a sociedade machista, etc e tal, que isso já me cansou. Tá? Eu vejo um baita desafio que tem a sociedade, seria um desafio assim, é aqui, na África é assim, no Japão é assim, em qualquer lugar do mundo é assim. Né? E com um agravante que é sair do interior para vir para cá. Uma moça jovem que sai do interior para vir para a capital e vai se tornar uma empresária de sucesso. Você sacou que tinha muita gente experimentando esse caminho que você fez, né? E resolveu começar a falar a respeito, estudar esse assunto, escrever a respeito. Como é que foi? Não foi porque eu vi que muita gente estava falando nisso, não. Porque eu não acompanhava muito esses temas, porque sempre muito ocupada, trabalhando muito, né? E no meu caso, olha só o que aconteceu. Eu, uma mulher do interior, workaholic, mas que queria muito fazer carreira e me tornar uma grande executiva. Esse era o meu caminho. E na empresa que eu trabalhava na ocasião, eles falavam o seguinte para mim: Daniela, você chegou no seu cargo máximo, morando em Ribeirão Preto. Se você quiser o próximo passo, você precisa morar em São Paulo. Só que eu tinha um filho pequeno. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Poxa, eu preciso ir para São Paulo para de fato me tornar uma executiva. Eu fiquei com isso na cabeça. E eu estava há muitos anos nessa empresa, né? Já há 12, 13 anos. E eles me fizeram uma proposta. O meu CEO virou para mim um dia, aqui em São Paulo, e falou o seguinte: Daniela, é o seguinte, apareceu uma vaga, é a tua oportunidade para ir para o próximo nível. Só que você precisa transferir o teu CEP para São Paulo. Nesta ocasião, eu estava divorciada há 1 mês. Num processo super dolorido. E com um filho de 8 para 9 anos, de 8 anos. 8 para 9 anos. Tinha 8 anos. E aí eu falei, gente... Quer dizer, eu estou divorciada. Olha a bagunça. Lá, você está divorciada lá no interior. Morando lá, mas atendendo no Brasil. Não, então, mas você estava, quer dizer, o teu filho, para estar com o pai, teria que estar em Ribeirão Preto. Exato. A tua mudança para São Paulo, se você trouxer o garoto junto, o pai vai ficar louco da vida lá. Baita do agravante. Exato. Mas o pai não autorizou, porque eu tinha guarda compartilhada. Não autorizou? Não, a mudança do Pedro. Mas olha o que é a loucura, né? E que eu vou chegar no livro, que é uma mulher que é muito workaholic, que decide fazer carreira, negligenciando a própria vida, toma decisões equivocadas, perde a capacidade de raciocínio, né? E ali, olha só, eu estava vivendo um momento mais difícil na minha vida, divorciada há 30 dias. Um divórcio muito complicado, com um filho de 8 anos, mas a oportunidade da minha vida. E ele falou, olha, é sim ou não, Daniela? Não tem meio termo. Eu não pensei 2 vezes. Eu falei sim, para a carreira e para a empresa. Ia deixar seu filho com seu marido lá. E eu falei, poxa, eu vou falar sim, vou resolver o divórcio da melhor forma, trago o Pedro para São Paulo. Vou ter a minha carreira, vou ter meu sonho e vou ter meu filho. Então, vai dar tudo certo. Só vou organizar. Só não vou agora falar que tem que trazer o Pedro, porque está todo mundo muito machucado. E meu filho também estava sofrendo. E guarda compartilhada, porque ele é um super pai. Super pai. E meu filho apaixonado nele. Até hoje, né? Eles são super amigos. Só que as coisas não saíram do jeito que eu estava planejando. Eu vim sozinha. Aí eu enfrentei os desafios de uma mulher do interior que vem oficialmente para São Paulo. Que idade você estava? Olha, o Pedro... Isso faz 10 anos. Eu estava com 37 anos. Tá. 37 anos. E na ocasião, quando eu falei, olha, eu já me estabeleci, estou em São Paulo, tenho que levar o Pedro. Ele falou, não. Você não vai levar o Pedro, sabe por quê? Porque você trabalha 15 horas por dia. Você não tem ninguém em São Paulo. Você quer levar um menino para deixar ele numa escola período integral, tirar ele de perto do pai, dos avós, da família, para você trabalhar 15 horas por dia? Não. E ele já tem voz. Pergunta se ele quer morar. Né? Porque com 9 anos,
Ele já tinha feito 9. Quando eu me divorciei, ele tinha 8 em novembro e ele fez 9 em abril. E o Pedro falou, mãe, eu não vou para São Paulo com você, eu vou ficar em Ribeirão. Eu já estava estabelecida aqui, já tinha falado sim para a empresa, já estava no novo desafio. E ali começou uma outra vida e um outro desafio. Porque eu ficava em São Paulo de segunda a sexta e voltava toda sexta-feira para Ribeirão Preto para cuidar do meu filho. Então eu saía na segunda-feira no primeiro voo e voltava na sexta-feira no último voo. Caramba. Você conseguiu abstrair ou entender que quando o Pedro, né? Pedro disse pra você, mãe, eu não vou com você, eu vou ficar aqui com meu pai. Ele não estava dizendo para você, mãe, eu não te amo. Você conseguiu entender claramente que não tinha nada a ver uma coisa com a outra? Consegui, porque ele era tão maduro, né, com uma mãe também só trabalhando desse jeito. Ele falou, mãe, eu não vou. Sabe por que eu não vou? Porque você só trabalha. Uhum. Eu não vou ficar na mão de estranhos. Aqui eu tenho o meu pai, eu tenho os meus avós, eu tenho os meus amigos, eu tenho a minha família. Então você vai, trabalha e volta. Quanto tempo você ficou nessa, de ida e volta? 8 anos. Caramba, na ponte 8 aérea. anos. 8 anos. E é uma ponte aérea de pé quebrado, não é a ponte aérea Rio-São Paulo, que é tranquila, né? Não, Agora, a voo não tem. Como é que é? A Gol suspendeu os voos, agora vai de Passaredo, agora não é mais, agora é TAM, e agora mudou o voo, agora não. Puta, que doideira, cara. E é longe para ir de carro. Mas vim muitas vezes de carro. Por conta dessa logística, mas muitas vezes. O meu foi na época de estudo, enquanto eu estudava, depois que eu me formei, enquanto eu trabalhei, cara, isso foi de 74 a 81, foi assim, Bauru, São Paulo. Pintava o fim de semana, ônibus, Bauru, São Paulo, Bauru, São Paulo. É longe, né? É longe, mas fazer o quê? Você não tem medo de daqui a pouco bater em você uma cara? Bateu. Que eu tomei essa decisão. Que foi a minha virada de chave, mas demorou muito, porque olha só, nesse processo de carreira, trabalho, aqui tem um elemento que talvez algumas mães vão se reconhecer ou não. Porque aí o que acontece? Eu tomei a decisão do divórcio. O meu filho sofreu, eu sofri. E eu fiquei com a culpa de ter escolhido a carreira. A decisão do divórcio foi sua? Foi. Você que pediu, tá? Foi. Porque eu escolhi a carreira, né? Então, eu nunca tinha tempo, trabalhava muito. E meu ex-marido, né, falava, porque você só pensa em trabalhar? E é verdade, eu só pensava em trabalhar. Então, eu preferi perder o meu casamento do que perder a minha carreira. O meu casamento acabou em função do excesso do trabalho que eu, Daniela, sempre me coloquei. Que não tinha a ver com as empresas. Só que aí, quando eu tomo esta decisão, vem a culpa enquanto mãe. Né? Enquanto mãe. Só que olha só, eu tinha que reconstruir a minha vida financeira. Eu estava num divórcio. Tinha a questão da carreira, tinha um monte de coisa, e tem aquela crença lá de ter passado por uma falência, né, aos 20 anos, tudo isso a gente carrega. Sim. Não tem como não carregar. E aí, o que eu fiz comigo mesma? Eu não me permitia viver. Então eu falava, poxa, se eu tomei a decisão de deixar o meu filho em Ribeirão para trabalhar em São Paulo, eu só vou trabalhar. Então, durante todos esses anos, eu trabalhava 15 horas por dia aqui em São Paulo. Eu não me permitia lazer, passear, ter amigos, não me permitia ter vida social. Você estava repetindo o que você fez lá atrás, exato, com os 23, 24 anos. E aí eu voltava aos finais de semana e eu só cuidava do meu filho, só ficava com ele. E eu não me permitia, né? Não me permitia. E aí nesse processo, eu achava que isso fosse minimizar, né, essa questão, né? Mas eu não me arrependo, eu conquistei muitas coisas boas. Mas neste processo, quando eu vim para cá, eu também me deparei com muitos desafios. Por ser uma mulher do interior, fazendo carreira executiva
em São Paulo. Então, quando eu cheguei aqui sozinha, com 1 mês de divórcio, deixando meu filho para trás, era muito engraçado, porque as pessoas falavam, a caipira, né? A caipira. A Pé de Barro. Eu vou falar uma coisa, olha, quem estiver ouvindo, gente, não chama alguém do interior de Pé de Barro. É terrível. Isso me doía na alma. E aí, assim, né, numa ocasião, um gestor meu falou, olha, Daniela, deixa eu te falar, você é muito competente, você entrega muito resultado. Só que esse teu sotaque do interior, Daniela, agora que você está aqui, Você na vai ter que dar um capital jeito paulista, você vai ter que dar um jeito nisso. O que eu fiz para o trabalho? Sim, senhor. Procurei uma fono. Para tirar o sotaque. Para poder tirar o sotaque. O que me atrapalhou muito no inglês, né? Porque o R do inglês... É o R do porta. Pô, ninguém fala inglês como os caras que vêm do interior com a língua treinada, né? Exatamente, Tive muita solidão, né? Muita Peraí, solidão. essa tua experiência com a fono, deu certo? Funcionou? Deu certo! Tirou o sotaque? Tirou bastante. Tanto que eu viajava o Brasil todo, as pessoas falavam, nossa, eu não consigo reconhecer de onde você é. Agora voltou porque eu tô mais lá do que aqui, depois da pandemia, com esse modelo híbrido. Atenção, você que está nos ouvindo, tem uma coisa interessante, esse sotaque do interior pega, viu? Você fica uma semana lá, ele pega, você vai voltar falando porta e porto. Gruda, igual chiclete. E assim, foram muitos desafios, mas eu realizei todos os meus sonhos, né? Todos os meus sonhos. Me tornei uma grande executiva, tive muitas oportunidades aqui, superei essa questão, porque assim, no mundo que eu estava inserido, no mercado que eu estava inserido, quando nós falamos do desafio das mulheres, liderança, eu não gosto de generalizar, porque eu falo que toda generalização ela é burra. Então, tudo que eu falo é pautado numa vivência, numa experiência que eu tive. Sim. Né? E aí, o que de todo esse processo, quando eu falei, poxa, eu sou uma mulher carreirista, eu sou workaholic, eu quero ser uma executiva, e eu vou ser uma executiva. E para isso eu paguei o preço de não ter uma vida enquanto pessoa. Não fui amiga, não fui esposa, não fui namorada. Deixei de ser filha em muitos momentos. E deixei de ser mãe em muitos momentos, em nome da carreira. Então, assim, eu deixei meu filho muitas vezes com febre em casa para ir trabalhar. Mas eu nunca perdi uma reunião de trabalho porque meu filho estava com febre. Então, eu renunciei 25 anos de uma carreira corporativa em prol dessa carreira. E aí, quando eu cheguei aqui, eu senti muito na pele. Primeiro, por ser uma mulher do interior, então eu sentia que no alto escalão tinha muito preconceito, não dos homens, principalmente de outras mulheres. E quando a gente fala de machismo estrutural, tem uma falta de conhecimento muito grande, porque o machismo estrutural, ele vem muito mais das mulheres do que dos homens. Ele está na estrutura. Exatamente. Ele não está nos homens, ele está na estrutura. E são das mulheres, porque no alto escalão, como tem pouca representatividade feminina, a mulher que chega lá, ela luta com unhas e dentes para não perder aquele lugar, e de quem ela se sente ameaçada por outra mulher, e não por um homem. Por isso que a falta de sororidade, né? Então eu enfrentei tudo isso, né? Era pé de barro, era o sotaque, muita solidão, né? Construí uma carreira aqui em São Paulo, mas não construí uma vida pessoal, porque não me permitia isso. Então realmente eu vivi muito para a carreira. E aí, olha só, quando você chega nesse estágio, há uma romantização do mundo corporativo, que foi o que eu fiz. Eu não encarei o mundo corporativo como o mundo dos negócios, e sim como a minha vida, a minha extensão, porque eu vivia para aquilo. E essa romantização ela é muito perigosa, porque você acha que o seu chefe é o seu pai, que os seus pares são seus irmãos e que os seus subordinados são seus filhos. Quando quebra este elo, né, quando você deixa de ter o cargo, o crachá, e se percebe nessa solidão, nessa realidade que é o mundo corporativo, para quem renunciou uma vida inteira,
Você não tem pra onde voltar. Essa dor, Você não tem pra onde voltar. é uma dor que eu não desejo que ninguém sinta. Então, mas quando que ela acontece? Em que momento que ela acontece? Ela acontece quando você perde um emprego. Você perdeu o emprego? Perdi. Você foi demitida? Fui demitida. Foi a minha virada. Foi a minha virada, né? Então, eu estava ali, né? Tinha feito uma decisão de fazer uma transição de um lugar que eu estava muito bem sucedida, para ir trabalhar num negócio que estava muito machucado, em plena pandemia de viagens. Só que o mais engraçado, ali que foi a minha virada, que eu falo muito que é onde nasceu Mulheres que Lideram. Quando eu fui trabalhar neste segmento, ele é um segmento dominado pelos homens, no alto escalão. Sim. E quem está ali na base de suporte, que são os parceiros fornecedores, eles nunca tinham tido uma mulher como liderança. Eu fui a primeira. E aí, pela primeira vez, eu senti na pele a questão do gênero, de ser uma mulher no alto escalão, liderando uma organização que nunca tinha tido uma mulher naquele lugar. Então, ali eu senti muito, né? Quando eu assumi, eu ouvia coisas tipo, uma mulher, não aceitamos ser liderados por uma mulher. Uma mulher jamais vai dar certo, mulher tem que estar em casa, mulher tem que estar cozinhando. Então, o ponto, quando eu falo disso, né? Todo mundo fala assim, porque você tem essa bandeira. Eu falo, deixa eu explicar uma coisa. Eu não sou aquela pessoa que eu fico falando assim, não, a mulher merece ter este lugar, né? Porque a mulher, ela pode estar onde ela quiser como homem. Mas quando ela ocupa este lugar, ela não pode ser tirada deste lugar única e simplesmente por ser mulher. Sim. Né? Então, este é o ponto, né? Nós temos muitos vieses, né, inconscientes. Sim. E ali eu senti muito isso, né? Só dos homens? Não, também de mulheres. Por exemplo, tinha uma mulher que era parceira, 20 anos, né? E aí eu lembro que ela fez toda uma estratégia lá, falou com o CEO, e eu nunca nem tinha falado com ela, né? Tinha falado mal e tal. E aí eu fui conversar com ela, eu conto isso no meu livro. Eu falei, eu não entendi, o que aconteceu? Eu acabei de entrar. Né? Assim, gente, ela falou, Daniela, você me desculpa, eu sou machista. Eu não gosto de trabalhar com mulher. Eu não aceito trabalhar com mulher. Eu gosto de trabalhar com os homens. E toda vez que você faz uma reunião comigo, que você abre esse Zoom e que eu vejo que você é mulher, eu fico revoltada. Eu sou machista. Né? E aí? Então, aí, tudo isso... Ela ficou na empresa e você saiu. Sim. Tudo isso me enfraqueceu demais. Demais. Foi quando eu senti a síndrome da impostora. Com toda a minha capacitação, com toda a minha experiência, com todo o meu currículo, eu ouvia todos os dias, uma mulher não vai dar certo, não aceitamos ser liderado por uma mulher, eu não vou te respeitar. Né, todo aquele jogo, né, envolvido simples, porque eu era mulher, né, eu tinha acabado de chegar, né, não tinha nem trabalhado. Quer dizer, até ali você aceitava isso tudo como desafio. Tá duvidando de mim? Você vai ver. Mas eu continuei. Você pegava como desafio. Quando houve o gatilho da demissão, caiu tudo. Exato, porque assim... Inclusive, né, eu falo da demissão, que foi um desligamento que foi super respeitoso. Não é disso, não é da empresa que eu falo, né? Eu falo da Daniela, das escolhas feitas pela Daniela. E aí, no dia que eu saí da empresa, Luciano, o meu telefone parecia uma central de emergência. Tinha mais de 6.000 pessoas querendo falar comigo o tempo todo. Eu era uma figura pública. O dia que eu saí da empresa, que eu depositei o meu crachá na catraca, parou. Ali eu senti que eu tinha perdido a minha identidade. E ali eu percebi que restava quase nada da Daniela quando eu depositei aquele crachá na catraca. E ainda, eu era tão assim que eu me despedi de todo mundo, né? Eu saí para jantar com o time, falei, gente, olha, vocês têm que continuar, né? A empresa é maravilhosa, né? E porque era mesmo, porque não tem a ver,
né, com a decisão, né? Tem a ver com a Daniela, né? A vida que a Daniela construiu. E eu lembro que eu depositei o crachá na catraca. No outro dia ia ter um evento gigante que eu ia conduzir também. E no outro dia, o meu telefone ele tocou 3 vezes. Uhum. Era o meu filho. Mãe, que hora você chega em Ribeirão? Era minha mãe me fazendo uma pergunta. E a minha secretária do lar pedindo se eu podia passar um Pix. E assim, sem um crachá poderoso. Que ano foi isso? Sim, foi agora recentemente, 2022. Já aqui. Eu percebi que tudo aquilo que eu tinha construído com um crachá, um CNPJ corporativo, ele tinha terminado no momento em que eu tinha depositado o crachá na catraca. Você se viu sozinha no momento que você perdeu o crachá, para tocar o telefone, as portas não se abriam mais, não tinha mais, suas mensagens não são mais respondidas, né? Você passou a ser ninguém. Ninguém. E não tinha para onde voltar. Voltei para Ribeirão. Para a família. Para a família. Que é era o seio da família. Exatamente. Tá. E aí o sonho... Que era a família que eu tinha deixado muitas vezes em função do trabalho. Então, mas e a Dani, workaholic, da carreira, etc e tal? Ali você fez um corte? Então, foi ali a minha virada. E ali, no outro dia, depois já estava em Ribeirão, eu acordei e falei assim, gente, a dor foi tão grande, eu senti uma dor física, Luciano. Quando eu depositei o meu crachá na catraca, assim, eu senti uma dor física. Você não tem noção. Uhum. Assim, e aí as coisas foram passando, eu cheguei em casa, aí eu contei pro meu filho, né? Mamãe... Que já estava... Não, 17, já estava com 17 anos, foi agora, né? E aí ele virou para mim e falou assim, mãe, não se preocupe, nós estamos juntos, vai dar tudo certo. Eu tô do seu lado. Uhum. Ali foi a virada de chave, né? Aí eu falei, poxa, eu não posso ter mais essa vida sedentária, dormindo 3 horas por noite, né? Ficando fora da minha casa, não tendo relações pessoais, não tendo nada. Não tinha nem roupa, nem tênis para passear no final de semana, só para trabalhar. E eu falei assim, agora é a virada da minha vida. Eu já estou com 45 anos, quase 47. Que vida que eu quero daqui para frente? Não pode ser só essa vida. Não pode ser. É uma vida de ilusão, né? Então, foram mais de 25 anos. Falei, não quero mais essa vida. Eu não queria mais essa vida. Não queria mais. E aí foi quando eu desenhei um plano. Eu até coloco no livro esse plano. Eu desenhei um plano de como seria essa minha nova vida, né? Quem é a Daniela que eu gostaria de construir? Não a Daniela da empresa XPTO. Quem é a Daniela Bertoldo? Né? E como construir uma mulher do 0 aos 45 anos? Então foi um momento de virada muito grande. Então eu comecei a fazer atividade física, porque até então muito sedentária. Comia na hora do almoço. Então eu comecei a fazer atividade física. Eu desenhei um plano de começar a empreender, de montar o meu negócio, que era um sonho que eu tinha do Instituto Bert. Um projeto social para grandes mulheres do interior, que é um projeto em que eu ajudo as mulheres do interior do Brasil em suas carreiras. E aí eu falei, poxa, eu vou escrever um livro. Eu vou escrever um livro, porque esse livro, ele tem algumas mensagens. Pega ele. Que é esse aqui. Mulheres que lideram jogam juntas. Quem tiver vendo na imagem no YouTube, está aqui na minha mão, ó. Mulheres que lideram jogam juntas. Daniela Bertoldo, prefácio da Paula Abreu. Construa uma cultura de sororidade no ambiente de trabalho e cresça como nunca.
Gente Autoridade, a editora, Gente Autoridade. Exercer a liderança ao lado de outras mulheres encurta caminhos e amplia o olhar à frente da sua vida, da sua carreira e da sociedade. Legal, cara, tá bem feitinho, hein? Ai, que legal. Não é aquela coisa maçante. E aí, o que você pensou? E aí eu fui escrevendo esse livro no sentido de falar o seguinte, olha, quando uma mulher, né, workaholic, ela toma algumas decisões em prol da carreira, que se você não tiver sanidade mental, né, não tiver saúde, se você não cuidar de você, você não vai cuidar de mais nada. E eu tive um burnout muito forte. Eu estava no auge de um burnout, mas eu não contei para a empresa que eu estava com burnout, porque isso é sinal de fraqueza, né? Isso é considerado sinal de fraqueza. E também para dar um recado que eu falo de sororidade, que é o seguinte, as mulheres, elas precisam parar com essa competição, né, excessiva no mundo corporativo. Porque a falta de sororidade destrói carreiras. Eu tive muitos exemplos de mulheres, né, que tentaram me tirar do cargo a qualquer preço. Vamos explicar o que é sororidade, nós estamos repetindo o termo. É verdade. A sororidade significa solidariedade entre irmãs. Ou seja, é o apoio de uma mulher para outra. Okay. Você não precisa concordar com ela, você não precisa ajudá-la. Mas querer derrubar uma mulher, querer destruir uma mulher por ego, vaidade e por ciúmes, aí não é legal. Porque a falta de apoio entre as mulheres pode destruir carreiras. Mas quando há um apoio, pode ajudar. Porque é muito duro esse lugar de liderança da mulher. E isso é cultural. A mulher, ela demora muito mais para alcançar cargos, né, de liderança. Tanto que tem pouquíssima representatividade de mulher no alto comando. Sim. Isso é histórico. Nós não estamos falando nem de 200 anos, né, quando a mulher conseguiu ir para a escola estudar sem autorização do homem. Votar muito menos ainda. Muito menos votar. Então, você sabe que tem uma coisa lindíssima. Eu fui dar uma palestra para um grupo de usineiros, né, há 15 dias, do agronegócio e do sucro energético. E ele virou para mim e falou assim: Daniela, nós nem sabemos como lidar com a mulher neste lugar, porque nós não fomos preparados para isso. E eu concordo, é muito recente. Se hoje nós falamos que essa equidade salarial entre homens e mulheres, né, pode levar até 200, 250 anos, imagina falar de conquistas, né, que nós não temos nem 200 anos, nós temos 197 anos. Então é tudo muito recente, as pessoas não conseguem olhar para isso. Então eu não falo deste lugar a qualquer preço. O que eu conto no livro é o seguinte: é muito duro chegar neste lugar por uma questão cultural, inclusive comportamental das mulheres. Eu tive muito isso. Porque a mulher, ela foi criada para o cuidado, Sim. para o suporte. O homem para a liderança, para o poder. E quando a mulher assume este lugar, ela é posuda, ela é mandona, tem várias coisas. Então é um lugar de muito estranhamento ainda para todos nós. Mas quando ela chega, quando ela conquista, ela merece provar se ela tem condições de estar nesse lugar ou não. E não de ser colocada em xeque ou de ser tirada exclusivamente, né, por gênero. Eu recebi um e-mail, né, de um cliente na ocasião dizendo: mulher, nem minha gerente de banco é mulher, não aceito. Aí não é legal, né, porque espera, né, como assim? Então é um lugar muito novo para todo mundo, é um lugar de estranhamento. Mas o que mais me chama a atenção é essa competitividade excessiva dessas mulheres no ambiente corporativo para ficar neste lugar, né? Então, por isso que eu falo muito dessa questão da sororidade, do apoio mútuo. Até porque tem uma instrumentalização disso tudo aí, né? Isso está servindo para ideologias, para se fazer um trabalho, usar como bandeira, para acabar com o capitalismo, aquela conversa toda que já tem, ai meu Deus, 200 anos aí. O pessoal se apossa disso e aí mistura tudo. Entendeu? E aí
o pessoal costuma dizer, a minha vida, a vida inteira eu trabalhei, contratei mulher, eu não tenho nenhum problema com isso, né? Eu falo sempre, eu contrato cérebro, cara, o que vem por fora dele não me interessa, se é preto, branco, gordo, magro, homem, mulher, isso não me interessa, eu quero o cérebro. Deixa eu ver o que aquele cérebro produz, vem trabalhar comigo, né? Mas mesmo um cara que tem um espírito como esse meu, fica de saco cheio, me enche o saco. Quando eu vejo o que virou o feminismo, né, o que virou cara, é um negócio que já não tá aí para construir coisa nenhuma, ele tá para destruir. Ele é destrutivo. Então, onde ele chega com essa pegada dele que é muito pesada, ele acaba destruindo. Você fala, cara, calma, pera um pouquinho, volta atrás. Eu não sou teu inimigo. Né? Por ser homem, né? Eu não sou, como é que é? Eu não sou um estuprador em potencial. Todo homem, pera um pouquinho, eu não sei que homem que você conhece, mas eu me conheço e os que eu conheço, eu sei que não são, né? Então essa generalização acaba contribuindo para piorar a situação, em vez de melhorar, cria um ranço, né? Quando eu chego aqui, eu venho ler o teu livro e leio sororidade, já acende uma luzinha amarela em mim, fala, deixa eu ver se vem o discurso militante, né? Que é onde a coisa pega. Então isso tá muito complicado hoje em dia, né? Mas... Ela tá. Por isso que assim, a gente precisa cada vez mais de ter informações, né? Então, eu tomei o cuidado quando eu escrevi esse livro de trazer muitas pesquisas, muitos dados. Inclusive toda essa linha do tempo, né, da mulher, quando ela foi, de experiências mesmo, para dizer o seguinte: existe, mas nós que estamos aqui numa bolha, né, e numa classe culturalmente, intelectualmente mais avançado, a gente não percebe isso. Então, por exemplo, você tem um outro tipo de pensamento. Mas se eu vou para um lugar, né, onde isso não é tão claro, não tem tanta informação, e eu tenho a informação, como é que eu me posiciono de uma forma levando dados, levando experiência e contribuindo para que isso deixe de existir? Então, no meu caso, Luciano, olha só, eu estava no auge da minha carreira. Eu abri mão de uma vida inteira em prol da carreira, do trabalho. E não sentia isso na pele. Pelo contrário, as oportunidades que eu tive foram dadas por homens. Mas quando eu cheguei, né, no alto escalão, eu sofri muita essa questão das mulheres e dos homens também. Não aceito ser liderado por... E eu ouvi isso de uma mulher, não só de homens. E essa pressão pelo gênero me enfraqueceu. E por que me enfraqueceu? Porque eu já estava enfraquecida. Porque eu não tinha uma outra vida além daquele trabalho. Perder aquilo significava perder tudo. Tiraram tudo, sim. Então, o livro ele traz uma proposta, né, que eu falo muito do método BERT. O que é o método BERT? É o bem-estar. Então, assim, você precisa estar bem para fazer escolhas conscientes. Você precisa ressignificar a tua história, saber de onde você veio e honrar a tua história, para que você possa buscar a transformação que você queira. Porque se você constrói toda a tua vida num único pilar, só profissional, ou só pessoal, o que seja, das 5 áreas da vida, na hora que você perder aquilo, você perde tudo, que foi o que aconteceu comigo. Mas quando você entra num ambiente que é um ambiente mais hostil ou não é favorável, e você sente essa pressão, o baque, e o risco de perder isso por qualquer motivo, você se enfraquece. É fisiológico isso. Isso aconteceu comigo. Então a proposta é dizer o seguinte: tá tudo bem você querer fazer carreira, ser workaholic, querer muito sucesso profissional. Eu quis e continuo querendo. Hoje eu sou empresária e continuo trabalhando 12 horas por dia. Continuo trabalhando, sabe? Porque é da minha natureza. Você vai morrer com isso. É a natureza. Essa sou eu. Sim. Tá? Mas hoje, eu janto com o meu filho. Todas as vezes que eu tenho oportunidade.
Hoje, uma vez por mês, eu saio com as minhas amigas para tomar um vinho. E hoje eu tenho até um namorado. Então, a dor de perder algo, né? E perceber que eu não tinha construído quase nada de verdade, né? Que era tudo pautado num crachá. E aí eu aprendi que reposto é rei morto no mundo corporativo. Sim. Eu falei, poxa, quem que eu construo agora, né? E eu consegui reconstruir a Daniela. De primeiro passo, eu preciso cuidar da minha saúde, fazer atividade física, cuidar da minha alimentação, cuidar do meu cognitivo, né? Da minha capacidade de raciocinar. Você não pensou em pegar teu currículo maravilhoso e buscar Não. outra... Mas deixa eu te falar, eu recebi uma super proposta 40 dias depois. Uma super proposta. Uhum. E aí eu fui procurada, eu recebi uma super proposta no mercado financeiro que eu adoro. Eu fui até lá, preparada, vestida de executiva. Foi muito engraçado, né? Vestida de executiva. E aquela reunião maravilhosa, o senhor fez uma super proposta para mim. Só que na hora me deu um negócio. Eu já estava escrevendo meu livro, né? Aí eu falei para ele, nossa, eu preciso pensar. Aí ele pegou e falou assim, mas pensar? Eu falei, eu preciso pensar. Eu tenho outros projetos. Eu entrei no carro. Eu tirei o meu escarpão. Eu fiquei descalço dentro do meu carro. E eu pensei, Daniela, foram mais de 25 anos. Vai começar tudo de novo. Você precisa construir uma nova versão sua. Uhum. Você merece. Você tem um plano. O teu plano é escrever um livro, é fundar um instituto, que é o Instituto de Desenvolvimento de Carreira e Liderança Feminina, é montar um projeto social. Pode até ser que daqui a alguns anos você fala, poxa, não quero mais isso não é para mim, eu vou voltar. Pode ser que você tenha espaço, pode ser que você não tenha espaço. Mas você precisa construir uma versão sua que não esteja pautada num crachá. Tem que ser mais do que isso. O dinheiro que estava ali não... Não. Ele nem pensava nisso, né? Porque eu, como sempre fui uma pessoa muito organizada, ao longo de 25 anos eu construí um patrimônio, né? Eu construí uma vida minimamente organizada, né? Então, né? Nunca fui assim, de não cuidar desse meu lado. E aí eu falei, poxa, você merece, né? Você é uma mulher de quase 50 anos. O que você fez até agora? Então, assim, não é sobre a empresa, é sobre você. Quem você precisa se tornar a partir de hoje para viver a pessoa que você quer viver daqui para frente. E foi uma reconstrução. Você procurou ajuda psicológica, terapêutica, etc e tal? Ah, sim. Coach, sim. Você procurou isso? Mas eu sempre fiz, né? Sempre fiz coach. Eu tenho várias formações também, né? Em coach, que é uma outra coisa que no Brasil também acabou caindo um pouco em descrédito. Sempre fiz terapia, né? Lógico, tem uma rede de apoio muito grande, né? Mas foi muito assim, de cuidar da atividade física, deste mental e disso, cuidando. E olha só, quando eu estava no auge do burnout, eu estava com uma coach, né? E aí eu estava fazendo uma reunião com ela. Ela virou para mim e falou o seguinte, isso daí foi um mês antes de eu sair da empresa. Ela virou para mim e falou o seguinte, Daniela, qual é o seu limite? E aí, Luciano, eu não consegui responder para ela. Porque eu não sabia qual era o meu limite. Sabe quando aconteceu uma coisa assim comigo? O dia que eu chamei um cara de planejamento financeiro. E o cara veio conversar, nunca tinha conversado. Sentou na minha frente, abriu, vamos montar a planilha, vamos. Quando é que você quer parar de trabalhar?
Nunca. Tinha a menor ideia do que... Sabe, aquele choque, né? Que é uma pergunta que você não espera, né? A hora que ela jogou comigo, como assim? Quando é que você quer parar de trabalhar? Foi a primeira vez na minha vida que eu chutei um número, e ao chutar esse número, ele me deu a dimensão de quanto tempo faltava para chegar nele. E aí foi um baque. Foi um baque, porque aí você, até então, cara, não... Cara, o mundo é o limite. Aí você bota um número lá e fala, pera um pouquinho, cara, faltam 15 anos para chegar lá. Eu só tenho mais 15 anos. Então isso tudo é um choque, né? Imagino que com você deve ter sido... Qual é o teu limite? Até onde você pode ir? Bom, o que? A minha cabeça, meu corpo? Como é que é? Agora eu vou te contar uma coisa, negócio de cabeça e de corpo, né? De qual é o meu limite, eu não consegui responder, né? E eu fiquei em silêncio e eu falei para ela, eu não sei qual é o meu limite. E olha só, no dia 11/11 de 2011, eu sofri um acidente de carro e o meu carro explodiu, pegou fogo. E aí eu fui socorrida, fui para o hospital de Pirassununga. Eles fizeram vários exames. Essa cicatriz aqui é porque eu bati a cabeça, tá vendo? Aqui eu dei vários pontos. E aí eu voltei à noite. No outro dia eu estava com um curativo aqui gigante, né? Meu gestor na época ligou e falou, Nelly, aí tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Como que tá tudo bem? Eu quase morri, né? Mas estava tudo bem na minha cabeça. Eu não queria falar que não estava tudo bem. Ele falou, poxa, tem uma reunião hoje às 15 horas, não tem ninguém para ir no teu lugar. Você consegue ir? Eu falei, claro. Eu cheguei lá na reunião, com terninho, negócio, pedindo desculpas, tá? Porque eu estava com um curativo na cabeça. E nunca parei para pensar nesse acidente. Eu só fui parar para pensar neste acidente quando eu saí do corporativo. Que aí você foi, deixa eu fazer uma revisão. Exatamente. Aí você começa a perceber o que estava pegando, não estava pegando. Mas olha que loucura, você ficar tantos anos sem pensar no negócio que quase te matou. E Pedro naquela época tinha 5 anos, eu cheguei em casa e falava, mãe, o que aconteceu? Mãe, o que aconteceu? Eu, não, filho, não aconteceu nada. E no outro dia, eu trabalhando loucamente, sem parar, sem... E aí você pegou isso aqui como uma missão para que outras mulheres tenham um roteiro, alguma coisa assim. Primeiro, quem tem que ler esse livro aqui? Os homens e as mulheres. Porque aqui eu acho que a gente desmistifica muitas coisas, né? Porque tem muitos dados, tem histórias de mulheres que passaram por isso, mulheres poderosas, tem informações, tem pesquisas, né, validadas internacionalmente. Então, primeira coisa, quando a gente fica repetindo um modismo, alguma coisa aí, igual papagaio, é muito duro, porque você fica enjoado, né, como você falou do tema. Mas quando você se aprofunda, estuda e pega todos os dados, você fala, poxa, é verdade, existe. É uma questão cultural. Mulheres têm muitos desafios, elas demoram mesmo para chegar num cargo de liderança. Mas quando elas chegam, elas começam a sofrer um processo muito grande de quem não tem o conhecimento necessário para aceitar que uma mulher possa comandar um negócio, que é uma questão cultural. E também de ter o apoio de outras mulheres, não no sentido eu vou te defender só porque você é mulher, mas eu não vou te prejudicar só por vaidade, só por ciúmes, só porque eu quero o seu lugar. E mais do que isso, é trazer uma mensagem de que você pode e deve buscar uma carreira de sucesso. Como eu fiz e como eu continuo fazendo, porque está no meu DNA. O que você não pode é perder a sua essência, é não se cuidar no processo e é adoecer, que foi o que eu fiz. Você precisa fazer essas escolhas conscientemente, mas cuidando da sua saúde, da sua alimentação, da sua vida, das suas relações. Você tem que estar saudável. Porque eu digo o seguinte, você não faz uma transição de carreira, tá? Quando você sai do corporativo e vai para o empreendedorismo, você faz uma transição de vida. Sim. E no meu caso, eu precisei, além de construir uma vida nova, eu precisei construir uma pessoa nova, do zero, aos 45 anos. Né? Uma mulher de quase 50 anos. Então, o Pedro, ele é muito maduro,
né? Ele é obstinado pelo que ele quer. É jogador de futebol, sempre foi muito dedicado aos estudos. E hoje o que ele diz para mim é o seguinte: mãe, valeu a pena. Tenha orgulho da tua história, porque eu tenho orgulho da mãe que eu tenho, mas principalmente de quem você se tornou pós-corporativo. Uhum. Que é fresquinho, faz pouquíssimo tempo, né? Mas parece que faz muito tempo. Legal. Do ponto de vista corporativo, você pode falar o que você quiser. Tem um ponto de vista cultural que é mais difícil de você lidar, né? Que é o que você falou, é um homem que vira e fala assim: não admito ser mandado por uma mulher. Como é que você muda isso, né? Não vai mudar de uma hora para outra, né? E a gente sabe que isso existe e do meu ponto de vista tem que ser combatido, né? Mas com cautela, porque na porrada o pêndulo inverte. E quando ele inverter, o problema continua, né? Onde é que você acha seu livro? Está à venda em todas as... Todas. Está na Amazon? Tá na gente, né? Está na gente, está em todo quanto é lugar. Tá todo quanto é lugar. Está nas principais livrarias do Brasil. Sim. E também na Amazon. Sim. Você continua morando lá? Você está no interior? Então, eu estou... Você está fazendo um vai e vem? Na verdade, agora com esse modelo híbrido, então eu fico uma semana em Ribeirão e uma semana em São Paulo. Uma semana em Ribeirão, uma semana em São Paulo, porque eu tenho muitos negócios aqui. Tá. Quem quiser encontrar a Daniela, como é que faz? Vamos lá vamos no Instagram primeiro. No Instagram. @ Daniela Bertoldo, _ oficial. Também estou no LinkedIn como Daniela Bertoldo. E tem o meu site, www.danielabertoldo.com.br. Também tem do Instituto Bert, né? Porque eu fundei o Instituto Bert. E também tem o meu canal no YouTube, Daniela Bertoldo. Você está botando os vídeos lá legais? Estou colocando lá. Comecei agora recente, mas nós estamos trabalhando bastante lá no YouTube. Palestras, prestando consultoria. Consultoria, exato, Então, hoje, dentro do Instituto Bert, olha só, a gente olha 3 pilares da carreira da mulher líder. O primeiro pilar é a proteção. O que é a proteção? Eu tenho uma corretora de seguros de benefícios, que é seguro de vida, previdência e responsabilidade civil para médicos, advogados. Aí tem um segundo pilar, que é a formação. Eu tenho uma formação em liderança feminina reconhecida pelo MEC. Legal. Com mais de 30 horas de conteúdos, mais de 30 horas, tem o diploma que é reconhecido pelo MEC. E também tem a capacitação. Na capacitação nós temos os livros, temos as palestras, temos as mentorias, tanto mentorias individuais como mentorias em grupos. Sim. E você tem no Brasil inteirinho? Brasil inteirinho. A partir do interior de São Paulo. De Ribeirão, mas também eu fico aqui toda semana, né? Legal. Então a gente tem esses 3 grandes pilares aí. Atuamos com mulheres líderes, né? Principalmente com carreiras, com corporativos, nesse pilar, né? Você precisa proteger tua carreira e sua vida. Tem que ter formações através da educação. Então eu acredito muito nessa educação continuada, que ela não pode parar. Sim. Né? E também através de capacitações. Legal. Muito bom. Bela história. Espero que você inspire muitas mulheres e homens. Com o seu livro aqui. Então, quem estiver olhando ali de novo, olha a capinha dele aqui, ó. Mulheres que lideram juntas. É o livro da Daniela Bertoldo. Muito obrigado pela visita. Imagina, eu que agradeço, viu? Vamos manter contato, trocar umas figurinhas aí. Vamos sim. Grande Obrigada. abraço. Outro.